E pensando agora na segunda modalidade, que são as aulas em dupla, para os clientes de classe A, essa modalidade ela é eventual, mas é possível, acontece sim. Não no mesmo volume do cliente individual, porém, dependendo do caso, ela acontece. Eu mesmo tenho 2 clientes que são sócios, um homem e uma mulher, e treinam juntos, porém cada um fazendo o seu treino. Jorge, como é que é isso? De que maneira você cobra esse valor, esse preço desses seus clientes? Obviamente que por eles serem de classe A, serem clientes ricos, serem empresários, serem sócios, eu cobro um valor cheio de hora-aula. Então, esse valor das aulas em dupla, quando o cliente pertence à classe A, quando é um cliente rico, você não tem abatimento de hora-aula. Então, vamos dizer que se você cobre R$120, você, como está treinando 2 clientes, você ganha R$240 por hora de trabalho. Eu já tive casos de clientes que eram sócios e também já tive um caso de uma cliente que era muito rica e pagava o seu personal stylist, é isso mesmo, aquele cara que cuidava do visual dela para treinar com ela. Por quê? Porque era uma maneira dela também ter um compromisso com um amigo, além de ter um compromisso com o personal. Eu fiquei com eles um certo tempo, acho que fiquei com eles uns 6 meses, mas ela era muito enrolada na vida profissional dela e ela teve que sair. E o personal stylist dela, aquele cara que cuidava do visual, ainda ficou comigo por alguns meses, enfim. Mas nesse caso, diferente dos meus clientes que eram sócios, eles faziam o mesmo treino, que facilitava um pouco o meu trabalho, ou seja, eu tinha que estar na mesma máquina com 2 clientes revezando no máximo. Eu colocava eles em máquinas que eram próximas para ganhar tempo, enfim. Dependia muito da estratégia que eu estava usando naquele momento, porém, era um trabalho um pouco mais fácil. E esses clientes, mais uma vez, me pagavam a aula dobrada, no caso, ela, né? Mas eu ganhava o valor de 2 clientes para trabalhar em apenas 1 hora. Enfim, esse tipo de trabalho, ele é eventual, mas ele é altamente possível. De que maneira? Mais uma vez, para sócios, para amigos, para casais, dependendo, para pais e filhos, enfim. Você pode ter pessoas que tenham afinidade e que também queiram treinar juntas com um único personal. E isso é bem bacana também, o que é uma situação motivante, nesse caso, para aqueles que estão praticando juntos. Já na classe B, na classe média alta, é muito comum o trabalho em dupla. A gente vê muito, especialmente em clientes que treinam nessas redes de academias low cost. A gente sabe quais são. Vou falar, não tem problema nenhum falar, na Smart Fit. A gente vê especialmente também em bairros até melhores, aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema, no Leblon, na Gávea, pessoas que têm até um poder aquisitivo, mas escolheram treinar em uma academia um pouco mais barata e que tem um amigo, um parente, um vizinho, um sócio e que treinam juntos. Porém, nesse caso, quando o cliente é de classe média alta, a hora-aula ela é dividida. Ou então, você reduz um pouco o valor. Por exemplo, se ela for dividida, se você cobra lá desse cliente R$100, você terá 2 clientes que te pagam R$50. O que é o mais comum, tá? Ah, Jorge, a gente, se não treinar em dupla, a gente não tem como pagar. E aí? Pode ser? Pode. É uma possibilidade, mais uma vez. Por quê? Porque é melhor você ganhar R$100 de 2 pessoas do que não ganhar nada. Então, ela pode ser um pouquinho mais. Tem que mais um pouco. Por exemplo, ao invés de cada uma delas pagar R$50, você cobraria 100, cada uma paga 70. E a sua hora-aula já vai para R$140. Isso é menos comum. Geralmente, quando o cara é classe média alta, ele treina em dupla, ele vem com esse intuito de treinar com um amigo e cada um pagando metade do valor. Aí você vai pensar, Jorge, mas eu estou dando aula para 2 pessoas, não deveria cobrar 2 clientes? Por exemplo, se eu estou lá no curso de inglês, se entrar um aluno novo, ele não pega aqueles alunos que estavam lá e divide, fraciona a aula, ele paga um valor a mais. Sim, porém, para o cliente classe média alta, ele vai te sugerir isso, uma vez que não necessariamente
ele quer pagar um valor alto no personal. Então, fracionar o valor com alguém que ele gosta, querer treinar junto, pode ser uma solução, especialmente para o personal. Ah, mas aí você vai falar, se um deles faltar, isso é uma dúvida que acontece muito. O que eu faço? Eu cobro só metade, só 50? Não. A sua hora-aula é aquele valor, é R$100, é quanto você ganha por hora. Mais na frente, quando a gente fizer o cálculo, a gente vai entender que é o quanto você quer ganhar por hora. Então você tem que deixar bem claro para aquele seu cliente que, se um deles faltar, como é que você vai repor essa aula para ele? Muito difícil, né? Uma vez que ele treina em dupla. Então, faltando ou indo, ele vai te pagar aquele valor de R$100, seja metade do amigo que veio e outra metade do amigo que não veio. Então, deixe bem claro para aquele seu cliente classe média alta que, faltando, ele terá que pagar aquele valor para você. E para o cliente classe média, também é muito comum, às vezes mais comum até do que o classe média alta, que também gosta de ter o serviço individual. Para o cliente classe média, mais uma vez, ele está liberando um pouquinho da verba que ele ganha por mês para poder fazer aquela aula com você. Então, se ele tiver um parceiro, um colega, um amigo, um cônjuge para trabalhar junto, é melhor, porque assim como na classe média alta, esse valor ele vai ser dividido pelos dois. E na classe média, ele realmente é dividido. É um pouco incomum que, assim como na classe média alta, onde você pode cobrar um pouquinho mais, na classe média você cobre. Então, na classe média, você vai ganhar o valor de uma hora-aula divididos por dois clientes. É 50-50, que no caso 50%, tá? Do valor que você cobra. Ou seja, se você cobra na casa lá de R$80, um da dupla vai pagar 40 e o outro vai pagar 40, totalizando o quanto você quer ganhar por hora. Então, é muito comum na classe média o trabalho em duplas.